Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um episódio do Pílulas da UAB. Eu sou o Diego Oliveira, o apresentador aqui do seu podcast, e a gente vai para o nosso episódio hoje de processo do trabalho, beleza? Hoje é o nosso primeiro episódio, depois de 200 e tantos episódios, que nós estamos no YouTube também. Então nós vamos abrir um canal no YouTube para membros, tá? E qual que é a vantagem de você acompanhar no YouTube o canal, os materiais aqui no nosso canal para membros, tá? Você vai ter acesso às imagens da aula, né? Obviamente, então a gente preparou um slide aqui com todas as perguntas, respostas e os dispositivos legais pertinentes, a fundamentação legal daquela resposta. Nós vamos disponibilizar isso para você. E a galera do YouTube vai ter também aí um acesso antecipado nas aulas, beleza? Então, trazendo aí mais um recurso para você, porque antes só tinha em áudio, então hoje a gente vai separar isso para vocês e entregar um material bem legal aí para vocês, tá bom? Pessoal, sem muita enrolação, vamos aqui para as nossas questões, tá bom? Bora lá! Então a gente está falando aqui, a gente está no 12º, né, unificado. Vamos aí para a nossa questão número 1, então. Questão número 1. Pedro realizou um acordo de reclamação trabalhista que moveu contra o seu ex-empregador, conferindo quitação quanto ao extinto contrato de trabalho e, em contrapartida, recebeu no ato da homologação judicial a quantia de R$ 2.500 em espécie. 10 dias após, Pedro arrependeu-se de ter aceitado a transação, entendendo que a quantia recebida seria inferior à que faria jus. Considerando as circunstâncias do caso e de acordo com o entendimento legal e jurisprudencial, assinale a afirmativa correta. Letra A. Pedro poderá ajuizar ação rescisória no prazo de 2 anos, cujo o prazo se inicia 8 dias após a homologação do acordo. Letra B. Pedro poderá ajuizar ação anulatória, buscando desfazimento do ato jurídico. Letra C. Pedro nada poderá fazer, pois houve trânsito em julgado, impedindo recursos, além do que o motivo apresentado não autoriza ação rescisória. E letra D. Pedro poderá ajuizar nova ação, postulando outros direitos que não aqueles postulados na ação que redundou no acordo, permitindo a dedução dos R$ 2.500 recebidos. Galera, aqui é o seguinte, anota a súmula número 100 do TST, tá? Que diz que o acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, beleza? E outra coisa que a galera confunde bastante, ação rescisória não é recurso, tá? É uma outra ação. Então a nossa resposta é o gabarito a letra C. Pedro nada poderá fazer, pois houve trânsito em julgado impedindo o recurso, além do que o motivo apresentado não autoriza ação rescisória. Combinado? Questão número 2 agora. Em 10 de 4 de 2013, a empresa Alphabeta Limitada recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada com notificação citatória para a audiência no dia 14 de 10 de 2003. Então, 2013, 4 dias, tá? Preste atenção. Nessa data, compareceu apenas o preposto da ré, munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem portar defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta, tá? Galera, aqui só uma ressalva. Esse e carteira de trabalho para o preposto é para comprovar que o preposto trabalhava na empresa. Só que hoje não precisa mais ter vínculo empregatício o preposto com a empresa, tá bom? Só para vocês, cai bastante perguntas sobre isso. Alternativas. Letra A. O juiz deverá manter a audiência e aplicar a revelia por ausência de defesa. Letra B. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização da audiência. Letra C. O juiz deverá manter a audiência, podendo o preposto apresentar defesa oral no prazo legal de 20 minutos, já que vigora o ius postulandi. Letra D.
Face os princípios da celeridade e economia processual, o juiz deverá manter a audiência, mas em razão da presença da ré, evidente o ânimo de defesa, não aplicará a revelia, tá? Tem um monte de pegadinha aqui, mas é bem fácil essa questão. Artigo 841 da CLT. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou o secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do turno, ou do termo, aliás, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias, ok? 5 dias, então já estamos com o prazo errado. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense ou, na falta, afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. E parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação, tá? Galera, então aqui ó, a resposta é a letra B, ok? O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre citação e realização da audiência. Show? Aqui o procedimento é esse, né, o correto, letra B, caso em que o juiz mantenha a audiência, ainda que desrespeitando o prazo legal mínimo de 5 dias do artigo 841 da CLT, né, o que seria uma afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Então, esta está incorreta, a letra B, tá bom? Então, o procedimento está incorreto, né? Então, a letra B aqui seria a nossa resposta correta. O juiz deverá adiar a audiência porque não cumpriu o prazo legal aí de 5 dias. Questão número 3 agora. Paulo ajuizou reclamação trabalhista pelo rito sumário, em face de sua empregadora carregada limitada. Arrolou suas testemunhas na petição inicial e pediu notificação das mesmas, solicitação que foi indeferida. Na audiência, o advogado de Paulo requereu o adiamento pela ausência das testemunhas, dizendo que protestava pelo indeferimento da notificação e por isso não convidou espontaneamente as testemunhas. O requerimento foi indeferido pelo juiz e que prosseguiu com a audiência. Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese apresentada, assinale a opção correta. Bora lá. Letra A. A decisão foi equivocada, devendo ser deferido o adiamento, pois o prosseguimento do feito poderia gerar a nulidade por cerceamento de defesa. Letra B. A decisão foi correta, já que o procedimento sumaríssimo não contempla a oitiva de testemunhas. E letra C. A decisão foi correta, pois o procedimento sumaríssimo não admite a intimação de testemunhas. E a letra D, a decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo, as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação. Em caso de ausência mediante comprovação de convite, as testemunhas serão intimadas. Aí a gente vai lá no artigo 852H, parágrafos 2º e 3º da CLT, tá? Galera, eu já dei essa dica aqui para vocês, mas vou dar de novo. Sempre que a gente dá uma resposta com lá um parágrafo específico de um artigo, vale a pena você ler o artigo inteiro, tá? Às vezes o capítulo inteiro, porque é um monte de coisa importante ali. A questão escolheu só uma, mas vale você entender todo o artigo para completar o seu pensamento, tá? Aqui diz assim, ó. As testemunhas, até no máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Parágrafo 3º. Só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixa de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata conduta coercitiva. Por este motivo, a resposta correta é a letra D. A decisão foi correta, pois no procedimento sumaríssimo, as testemunhas deverão comparecer à audiência independentemente de intimação. Em caso de ausência mediante comprovação de convite, aí sim as testemunhas serão intimadas. Beleza?
Questão número 4 agora. O restaurante M foi condenada à reclamação trabalhista a pagar diversos direitos sonegados a um de seus empregados. Na sentença, entendendo que o ex-empregador teve um comportamento processual reprovável, o juiz ainda o condenou como litigante de má-fé. De acordo com o entendimento pacificado do TST, caso a empresa pretenda recorrer ordinariamente desta decisão, e aí vamos às alternativas, ela deverá recolher as custas, o depósito recursal e o valor da multa por litigância de má-fé para viabilizar o recurso. Letra B. Não havendo nenhum normativo a respeito, deverá opor embargos declaratórios, requerendo ao juiz que diga se o depósito da multa é necessário. Letra C. Em razão da peculiaridade do processo do trabalho, deverá recolher a multa imediatamente pela metade e o restante quando do trânsito em julgado, caso mantida. E letra D. Não precisará recolher o valor da multa, já que tal recolhimento não é pressuposto para a interposição dos recursos trabalhistas, tá? Galera, aqui muita atenção, ó. Eu sei que já faz tempo, faz quase 10 anos que teve alteração no CPC, mas como a gente está estudando uma prova, se eu não me engano, em 2013, esse 12º exame, vale a pena a gente trazer que essa questão está desatualizada, tá bom? E aqui é o seguinte, ó. Então, antes do CPC, nós tínhamos uma decisão que era o seguinte, ó. O recolhimento da multa imposta por litigância de má-fé, nos termos do artigo 18 do CPC, aqui do de 73 ainda, tá? Não é pressuposto objetivo para a interposição dos recursos de natureza trabalhista. Assim, resta inaplicável o artigo 35 do CPC como fonte subsidiária, uma vez que, na Justiça do Trabalho, as custas estão reguladas pelo artigo 789 da CLT, tá? Isso estava lá no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Aí agora, com a redação de 2015, nós temos o seguinte, ó, multa por litigância de má-fé, recolhimento, pressuposto recursal e inexigibilidade, tá bom? Palavra difícil, né? Que diz assim, ó, o recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé, artigo 81 agora, tá, do CPC de 2015, não é pressuposto objetivo para a interposição dos recursos de natureza trabalhista. Beleza? Então deu uma mudadinha ali, não é pressuposto e não é exigível, né? Então fica atento, não tem uma resposta correta aqui, mas fica atento com relação a essa mudança desse embaralho aí do CPC com a CLT, tá? Daí, galera, eu trouxe aqui para a gente só guardar para vocês anotarem e conferir um pouquinho também o artigo 793C, tá? Ó, é isso da CLT, tá? De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar a multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, ok? Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou procedimento comum nos próprios autos. Aí o artigo 793D fala assim, ó, aplica-se a multa prevista no artigo 793C, que foi o que a gente acabou de ver, à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. E aí o parágrafo único, a execução da multa prevista nesse artigo dar-se-á nos mesmos autos, tá? Então, galera, tendo previsão na CLT, esquece o CPC, tá bom? Questão número 5 agora. Carlos Alberto foi caixa numa instituição bancária e ajuizou reclamação trabalhista, postulando o pagamento de horas extras, já que em uma das agências, na qual trabalhou por 2 anos, cumpria jornada superior à legal.
Em contestação, foram apresentados os controles que não continham sobrejornada e, por essa razão, foram expressamente impugnados pelo acionante. Na instrução, o banco não produziu prova, mas Carlos Alberto conduziu uma testemunha que com ele trabalhou 7 meses na agência em questão e ratificou a jornada mais extensa declarada na petição inicial. Diante desta situação e de acordo com o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, letra A. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor somente 7 meses, este é o limite de tempo que limitará a eventual condenação. Letra B. Se o juiz se convencer pela prova testemunhal que a sobrejornada ocorreu nos 2 anos, poderá deferir as horas extras em todo o período. Letra C. Uma vez que a testemunha trabalhou com o autor em período inferior à metade do tempo questionado, não poderá ser fator de convencimento acerca da jornada. E letra D. Considerando que os controles foram juntados, uma única testemunha não poderá servir de prova da jornada cumprida. Aqui, pessoal, é o seguinte, tem a OJ 233 da SDI 1, tá? Horas extras, comprovação de parte do período alegado. A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental, presta atenção, não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período. Então, não é porque o coleguinha trabalhou só 7 meses que somente 7 meses vão servir como prova e esse tempo que vai ser considerado. Se o juiz se convencer, é todo o período do reclamante, tá? Nesse caso, a resposta correta é a letra B. Se o juiz se convencer pela prova testemunhal que a sobrejornada ocorreu nos 2 anos, poderá deferir as horas extras em todo o período, beleza? Muito bem, pessoal, e com isso chegamos ao fim do nosso primeiro episódio aqui do Pílulas da OAB, agora transmitido em vídeo aí para o YouTube, tá? Compartilha com o seu pessoal, com os seus amigos, é sempre bom a gente poder ouvir, poder ver as questões, né? Então a gente tem que ficar só resolvendo essas questões, não pode ir ouvindo, não pode ir praticando. Se você não segue, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, é legal que você se inscreva aqui para nos auxiliar, dê aquele joinha e manda para frente aí para sua turma, para sua sala, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo muito bacana. No Spotify já tem aí acho que uns 210 episódios e você pode seguir a gente também lá no Instagram, no @pílulas da OAB. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.